Shalom Emelec, Baruch Hashem, Abiarro, bendito seja o nome do Eterno, abraça do Todo-Poderoso, fico com todos. Vou deixar aqui uma mensagem que está no livro de Matitiarro, capítulo 23, versículo na epígrafe, que diz assim: condutores de cegos, coais o mosquito e engoliu o camelo. Que assim seja. Agora eu quero fazer uma análise morfofísio-sintática com você neste dia de hoje. O que significa coar o mosquito e engolir o camelo? Porque no cristianismo, dentro dos templos de alvenaria, você vê as dirigentes de círculo de oração com o seguinte bordão: para Deus não tem pecadinho nem pecadão. Ou seja, diante do Deus do cristianismo, qualquer pecado é pecado, seja ele pequeno ou grande. Então, logo, não tem pecadinho nem pecadão. Desde um simples xingamento até um adultério é pecado. Mas, no livro de Matitiarro, está dizendo que Yahushua exortando os Prushim, que eram os fariseus, ele mencionou que esses tais coava o mosquito e engolia o camelo. E a interpretação mais lógica dessa mensagem é que eles confessavam os pecados menores e ocultavam os pecados mais graves. Ou seja, ele confessava que deu um palavrão, ele confessava que disse uma mentirinha, alguém perguntou, você vai sair? Ele, não, mas realmente ia sair. Confessava assim uma raiva que passou no momento, uma palavra dura que disse para um irmão, confessava essas besteiras. Mas o adultério, a prostituição, tá entendendo? O homossexualismo, o sodomismo, o boquetismo, o bocadismo, o vagabundo aí, um bocado de pecado descarado que os fariseus cometiam com as mulheres de um do outro, com homossexuais, com uso de drogas, entendendo? Homicídios, entendendo? Pedofilia, feminicídio, vários pecados graves, os Prushim ocultava, e na hora de fazer a confissão só confessava que os pecadinhos besta que para qualquer pessoa, não, o homem é falho mesmo, durante o dia a gente comete esses pecados. Mas olhe bem a diferença de Yahweh, que é o Criador dos céus e da terra, para o Deus do cristianismo. O Deus do cristianismo, para ele, não tem pecado pequeno nem grande, mas para Yahweh tem. Entendendo? Tem pecados que eles são mais graves. Por quê? Significa que o pecado mais grave deve ser confessado para pastor, ou para um bispo, ou para uma pessoa de grande influência na igreja, e o pequeno deve ser confessado no culto? Ou será que o pecado maior ele traz mais uma consequência maior do que um pecado menor? Ou o pecado maior vai impedir a salvação do homem e o menor não? Essas coisas acontecem no cristianismo. Para Yahweh, a diferença do pecado pequeno para o pecado maior, ou do mosquito para o camelo, é que há pecados menos escandalosos e há pecados mais escandalosos. Entendendo? Há pecado que você pode dizer uma coisa você pode cometer um certo pecado e quem está de fora não se escandalizar tanto porque é uma coisa pequena. Mas há pecados que, se o crente em Yahweh for pego cometendo, é motivo de escândalo, de zombaria, de caçoamento, para tudo isso aí. Ele é crente, ele diz que serve a Yahweh, ele diz que Yahweh é o verdadeiro Criador, que esse negócio de Deus, de Jesus, é tudo mentirada, é tudo vagabundagem, é tudo vadiar. Jesus é um vadio e esse Deus é um descaradinho aí. Jesus é uma bicha e esse Deus é viadão. Tá entendendo? E o Yahweh
é o grandão, o gostosão, e Yahusha, que é o salvadorzão. E agora ele está cometendo adultério, tá batendo na esposa em casa, está abusando de menores, praticando homossexualismo. Então tem pecados que ele traz mais escândalos diante das pessoas que estão lá fora. Por isso que Shaul HaShalel diz que nós devemos dar testemunho para os que estão de fora, para não cair na afronta e no laço do diabo. Então, para Yahweh há pecadinho e há pecadão sim. Para Deus não. Os pastores estão xingando, estão adulterando, estão mentindo, estão se prostituindo, estão fumando cigarrinho, tá fazendo boquete, aí e a coisa tá tudo boa aí para eles aí. Eles não estão nem aí. Eles só foguetam os membros. O membro cometeu um pecado desse aí, a faca entra. Entendendo? Aí não tem pecadinho nem pecadão. Mas se o crente se levantar na igreja e dizer assim, eu quero pedir perdão porque eu cometi uma mentira. Eu quero pedir perdão porque eu dei um palavrão. Eu quero pedir perdão porque eu falei mais alto que meu esposo em casa. Tudo bem, a igreja perdoa, irmão, em nome de Jesus perdoa. Mas se for um pecado de adultério, se for um pecado de homossexualismo, tem que procurar o pastor da igreja para confessar. E aí o cidadão, a cidadã vai, confessa ao pastor, o pastor coloca na disciplina, é uma espécie de punição para o crente, não canta no grupo, não tem oportunidade, não toma a santa ceia, não participa de festividades, e depois que aquela disciplina passada é encaminhada para a sede, para chegar lá, confessar o adultério, o homossexualismo, o sodomismo, tá entendendo? O sexo oral, a pedofilia diante da igreja para depois ser restituído do seu cargo novamente. Então, eles são tão descarados, tão vagabundos, tão salafrários, essas dirigentes de oração, tudo boqueteira, descarada, tudo cuzeira, tudo sodomitas, tá entendendo? É bando de vadias, é bando de prostitutas, tá entendendo? Se adultera com o marido de umas outras, casamento no espírito, um bocado de vagabundagem de descaração na igreja de mistério, e depois ela chega no ciclo de oração e diz que para Deus não tem pecadinho nem pecadão. Porque esse Deus é tão vagabundo quanto esses crentes que estão servindo aí dentro das igrejas. Então, diante de algo, tem pecado pequeno e pecado grande sim. E as consequências são graves. Então, vamos dar testemunho diante dos Yahudim, dos gregos e da Querelá e da eclésia e da congregação e do Yahudim, o povo do Eterno. Entendendo? Tanto aqueles que são servo de Yahweh, como os que não são servos de Yahweh. Essa seja para que assim a sua reputação como Yahudi, a sua reputação como Navi, a sua reputação como crente em Yahweh não fique abalada diante da sociedade. Que assim seja. Shalom e abraço do Eterno. Fique com todos.